gravando aqui o nosso encontro. Beleza, estamos aqui preparados. Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui do GRESG. Aqui, Rodrigo e Mari juntos, cheios de saudade, doidos para abraçar todo mundo que está aí do outro lado assistindo a gente. É uma pena que a gente esteja nesse afastamento, mas não é por isso que a gente vai deixar os nossos ensinamentos, os nossos bate-papos de lado, né? A gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho do que a gente estudou e para estimular a gente a continuar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, para que a gente continue aprendendo e evoluindo cada vez mais, especialmente durante essa pandemia. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente não pode dar um abraço físico, mas se a gente puder dar um abraço digital, eu vou convidar vocês agora a dar um abraço. Então, abraça agora essa tela, esse telefone. E eu não sei se vão te chamar de maluco, mas tudo bem. Pode abraçar. Chega pertinho dessa chama violeta que está aí. Pode chegar bem pertinho, que ela vai chegar pertinho de você também. Olha ela chegando pertinho. Pronto, a gente dá o nosso abraço digital da maneira que a gente pode por enquanto. Porque o abraço digital é a prova de que a gente está protegendo as pessoas que a gente ama. Então depois a gente dá os nossos abraços mais físicos. E como a gente sempre faz lá na casa do GRESG, é sempre legal que a gente cuide do ambiente que a gente vai assistir a aula. Então lá a gente sempre bota um incensozinho, bota uma musiquinha ambiente. E se você puder, é importante também que você prepare o lugar onde você está. Não sei se você está num quarto, numa sala, se você está dentro do carro, em que hora e onde que você está ouvindo esse nosso bate-papo aqui hoje. Mas vale fazer um preparo. Então a gente sempre faz uma prece aqui antes de começar. A gente escolheu uma prece muito bonita aqui hoje para a gente retomar os nossos estudos. É uma prece que foi ditada uma médium no Natal de 1873, em Bordeaux, na França. E é uma prece que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é a prece de Caritas. E hoje a gente vai falar sobre caridade. Então, se você quiser, já reserva um copinho de água aí do seu lado. Se você quiser acender um incenso, acende um incenso. Mas vai preparando a ambiência enquanto a gente traz essa prece aqui para a gente. Vamos lá. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, e assim será, que assim seja. Uma prece super bonita. E sempre que eu leio a prece de Caritas, eu lembro de uma vovozinha que a gente conheceu no abrigo Doce Morada, em Santa Cruz, aqui no Rio, e ela recitava essa prece inteira de cor. Então eu não consigo decorar nem a primeira estrofe, a velhinha decorava aqui essa prece inteirinha. Era lindo ouvir ela contar. Então, muito legal aqui essa prece. Então já estamos todos ambientados, a gente pode então começar a conversar aqui sobre o assunto de hoje. E a gente selecionou então o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tem o livro aí, depois você pode acompanhar. Aqui, claro, a gente vai
fazer um resuminho do que a gente estudou, mas tem muita informação super relevante que os espíritos trouxeram ali para Kardec. O assunto desse capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Gente, eu confesso que eu demorei um tanto para entender o que estava dizendo essa frase. Como assim a mão não sabe o que a outra mão dá? Tem como uma mão não ver o que a outra está fazendo? Eu me embolei um pouquinho, mas logo no início do capítulo ele já começa a explicar direitinho o que significa isso. Mas antes da gente entrar no capítulo, vamos entender um pouquinho esse contexto que a gente está hoje. Por que a gente está online? Por que a gente está distante? Vamos entender um pouco esse momento que a gente está passando. Prestes a gente entrar no mundo de regeneração, e vocês estão ouvindo a gente falar de regeneração aqui, ó. Acho que desde que o Greg nasceu que a gente fala desse tal desse mundo de regeneração. Tudo que é palestra a gente fala do tal mundo de regeneração. Pois é, a gente está nesse período, a gente está entrando em regeneração. A Terra está saindo do mundo de provas e expiações e está entrando nessa classificação de um mundo de regeneração. Mas claro que sempre antes, né, de uma grande conquista, a gente passa um bocado de perrengue, para que a gente possa realmente ter uma lição. E, de fato, antes da gente entrar no mundo de regeneração, me vem uma pandemia global. Né? Quem somos nós, tão pequenos, para julgar por que nós estamos passando por isso? A questão é a gente tirar uma lição de tudo isso. Então, enquanto antes, para proteger a nossa família, né, se clamava que a gente levantasse, que a gente fosse à luta durante todo esse período, o que a gente precisa fazer é justamente se acolher em casa. É justamente, hashtag fica em casa, para que a gente possa conversar, ajudar e apoiar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas não só as pessoas que fisicamente estão próximas da gente, mas que a gente possa, através dessa telinha aqui, levar um acalanto, levar uma palavra de paz, uma palavra de consolo para outra pessoa que está aí do lado. Então a gente tem várias iniciativas que o Greg e várias outras casas irmãs estão fazendo para poder levar um pouco desse consolo enquanto a gente não pode voltar a se ver aqui presencialmente. Então a gente tem visto com essas campanhas todas, na verdade, milhares de campanhas assistenciais aparecendo por aí. A solidariedade nunca esteve tão em alta. Então é hora de botar a nossa máscara, é hora da gente se proteger, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de ajudar as outras pessoas. A gente tem visto aí, então, vários carros se multiplicando, né, parando para poder fazer uma doação de uma quentinha, de uma sopa, né, para várias pessoas que estão em situação de rua. E é interessante que a gente tem experimentado algumas saídas aqui pelo Recreio, pela Barra, e você vê na Avenida das Américas, que é uma avenida principal aqui, você às vezes vê 2 carros parando, aí o carro de trás, você já está doando? Legal, então vou lá para o próximo. E está criando uma comunidade, realmente um movimento muito bonito de solidariedade. Não importa se você tem um carrão ou se você tem um carrinho, não importa qual é a tua raça, qual é o teu credo, qual é a tua idade, todos nós podemos fazer alguma coisa pelo outro hoje. Então, seja divulgando aqui, várias campanhas estão aparecendo e pipocando na nossa tela aí o tempo todo, nas redes sociais o tempo todo. Como é que a gente pode ajudar? A gente pode divulgar as campanhas pelas nossas próprias redes sociais, nossos WhatsApps, nossos grupos da família. A gente pode pedir por doação, né, fazendo essa divulgação. A gente pode fazer uma prece, e é uma prece sem precisar mostrar que você está fazendo, uma prece neutra, uma prece eu aqui no meu cantinho, né, sem precisar mostrar o que eu estou fazendo. A gente pode também doar lá no dia, doando a quentinha, doando alguma coisa, né, também de uma forma anônima, né, também respeitando a privacidade de todo mundo. A gente pode cozinhar, a gente pode preparar as quentinhas, e a gente também pode simplesmente sentar para conversar com as pessoas que estão marginalizadas, que estão tão distantes. Se a gente está com dificuldade de encarar esse isolamento social em casa, imagina quem não tem casa. E uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender nesse capítulo é que a gente está na era digital. E a gente precisa entender que a gente tem que fazer o bem pelo bem, sem ostentação. Então, já que a gente está sendo convidado pela era digital a ficar fazendo selfie de tudo que é coisa que a gente faz, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade. Porque em alguns momentos, uma selfie seria muito ruim. E porque a gente acaba expondo a dor da outra pessoa,
quando a gente faz um registro como esse na foto que a gente está vendo aqui. Então, se a gente quiser, por exemplo, tirar foto das arrecadações que a gente conseguiu, das pessoas que estão se movimentando nessa campanha, legal, porque você está promovendo o bem, estimulando que outras pessoas continuem a onda do bem. Aí está tudo bem, a intenção foi positiva. Agora, fazer algo como isso que a gente está vendo na tela, por favor, não faça. Porque, primeiro, você está buscando um reconhecimento, uma vaidade para o teu ego, porque olha só o que eu estou fazendo. E segundo, a gente está expondo aí uma chaga, a gente está expondo uma pessoa que está passando por uma dificuldade, a gente está acabando com a dignidade dela. Então, tem uma passagem de Jesus que é: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. E o que é essa falsa recompensa? É a massagem no ego, é a troca por like. Então, as redes sociais hoje são justamente um vulcão de vaidade. É um poço de vaidade que tem ali. O quanto que a gente quer expor uma figura, uma cena, uma história, que a gente, na realidade, não é. É importante a gente parar para analisar isso com bastante cautela, né? Sobre o que a gente está expondo nas redes sociais, e principalmente a gente respeitar as pessoas, que a gente incentive doações, mas não os likes. E recentemente, numa das vezes que a gente estava lá, né, ajudando um pouquinho ali com as quentinhas, a gente viu uma doadora parando um carro e conversando com um grupo de pessoas em situação de rua, perguntando qual deles estava com febre. Porque mais cedo no hospital, e eu não sei, gente, se ela trabalha no hospital, se ela estava doente, não sei qual era a situação ali dela, mas ela contou que ela estava no hospital e ela viu uma pessoa que está em situação de rua, que estava saindo de lá com febre, mas não tinha dinheiro para comprar um medicamento. Então ela foi e comprou. À noite, ela estava procurando de grupo em grupo de pessoas quem era a pessoa que estava doente. Ninguém do hospital sabe que ela está fazendo isso. Ela estava de máscara, então ninguém sabe ali nos grupos, ninguém sabe quem era ela, porque ela realmente é um sinal de esperança. É uma pessoa que está de forma anônima querendo fazer o bem pelo bem, sem ostentação. E isso é realmente você perceber que você doar, você ameniza tanto as dores da pessoa que recebeu, quanto as suas próprias. Você começa a enxergar que a sua dor não é tão grande assim. Sempre tem alguém que você pode estender a mão e levar um pouco de cura, um pouco de afeto. E é justamente sobre esse nosso não julgamento, sobre a gente não poder, a gente não sabe o que está passando dentro daquela pessoa, a gente não sabe a história daquela pessoa, que a Mari vai trazer um pouco aqui de profundidade sobre o tópico infortúnios ocultos. Mari, você consegue continuar daí? Consigo sim, Rô. Tudo bem, pessoal? Antes de continuar aqui a palestra, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um grande beijo para vocês. Dizer que a gente do GRESG e eu tô com muita saudade de estar aí com vocês ao vivo. Espero que tudo isso passe o mais rápido possível para a gente poder estar junto. Mas o mais importante agora é cuidem-se. Isso é o mais importante. Cuidem-se daqueles que estão ao seu lado, daqueles que você ama, daqueles que estão próximos. Cuide de você mesmo. O melhor que a gente tem a fazer agora é respeitar as recomendações dos Ministérios de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ficar em casa, se proteger. E se Deus quiser, essa pandemia vai passar logo, a gente vai poder estar junto, ao vivo, na nossa futura casinha, dando um abraço pessoalmente e assistindo a muitos mais estudos juntos, como a gente sempre fez, tá bom? Quero dizer que eu tô com muita saudade. Vamos lá para esse capítulo para a gente entrar um pouquinho mais no que ele conta para a gente. Eu trouxe aqui para a gente começar a falar sobre o tópico de infortúnios ocultos e grandes calamidades. Então, aqui, para a gente começar falando das grandes calamidades, eu trouxe alguns exemplos tristes de tragédias recentes que aconteceram aqui no nosso país nos últimos 10 anos, que, infelizmente, com certeza a gente vai se lembrar aqui. Então, eu trouxe como exemplo o deslizamento que aconteceu na região serrana do Rio em 2011, que provocou 245 mortes. Eu trouxe como exemplo também o incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul em 2013, que também resultou em bastante mortos, 242.
Trouxe como exemplo uma tragédia recente, que foi o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas, que teve uma série de desaparecidos e um trabalho de busca bem intenso, resultando em 259 mortos. E o que a gente está enfrentando daqui da Covid-19, dessa pandemia mundial, que só no nosso país já acarretou em milhares de mortes. Por que eu estou falando tudo isso? É para a gente começar com uma energia ruim? Não, gente. É para a gente pensar em que essas grandes calamidades despertam de bom na gente. Porque dentro de cada coisa ruim que a gente passa, com certeza há muita dor, há muito sofrimento, há muita tristeza, mas as coisas não acontecem sem um propósito. Então, é a gente tentar pensar no que esse tipo de situação causa na gente. E uma das coisas que desperta essas grandes calamidades é uma maior motivação para a caridade. A gente vê movimentos acontecendo em larga escala, as pessoas mais predispostas a doar, e cada vez mais campanhas, seja de arrecadação de alimento, seja, por exemplo, como aconteceu no deslizamento da região serrana, que tiveram muitos desabrigados, de formação de abrigos temporários que pudessem servir de lares para essas famílias que perderam suas moradas, suas casas. Como a gente pode falar também de toda a arrecadação, não só de alimento, mas de roupa, de itens de higiene, e todo o trabalho envolvido que é necessário para você fazer uma triagem, para você fazer uma entrega. Nessas grandes calamidades, a gente vê uma onda de pessoas pensando em fazer o bem. E isso é muito bacana. Apesar de ser em meio à dor, isso é um sentimento muito positivo que a gente precisa fazer com que seja muito mais constante. Precisa fazer literalmente com que seja um hábito. Que fazer o bem, o pensar no próximo, o doar, seja cada vez mais frequente na nossa vida. E não só o doar pensando nas grandes calamidades, pensando também nos desastres particulares. E nesse ponto, o capítulo traz uma reflexão bem interessante, que é, em meio a tanta dor, em meio a grandes tragédias ou em tristezas que cada um de nós passa, como a gente está aqui em processo de evolução, num planeta de provas e expiações, cada um enfrenta suas dores, seus medos, suas angústias. Então, na verdade, todos nós vivenciamos infortúnios ocultos, vivenciamos desastres particulares, em que a gente precisa um do outro. A gente sempre precisa um do outro. E quando a gente pensa nas grandes doações, lógico, gente, doar alimento, doar roupa, doar trabalho voluntário, doar itens de higiene é muito legal, é muito positivo e é muito necessário, mas não é a única forma de ajudar. Então, cada um de nós tem do seu lado pessoas que, mesmo sem que a gente perceba nas grandes divulgações de tragédia ou que tenham repercussão no país, cada um de nós tem do seu lado pessoas que estão precisando de ajuda. E a gente pode ajudar de diferentes formas. A gente pode ajudar, por exemplo, pensando na doação de sangue. Gente, sangue é um item que todos nós temos dentro de nós. Claro que nem todos podem doar, existe uma série de restrições de idade, de condição de saúde, de peso, enfim, de forma que aquela doação não te faça mal e nem faça mal àquela pessoa que pode receber aquela doação. Então, que seja algo positivo para você e para o outro. Então, existem regras, com certeza, mas muitos de nós têm condição de doar sangue. E a doação de sangue pode salvar vidas. E a gente não depende de recurso material para isso. Uma outra doação que é muito importante, que sempre é necessária, é a questão da prece, das boas energias, das boas vibrações, a quantidade de amor que existe dentro de uma prece, que existe dentro de uma oração onde você se conecta, mesmo que à distância, com aquela pessoa que está precisando, que está passando por um momento de dor e que está precisando de energias do bem, energias que ajudem a recuperar, a restaurar o seu equilíbrio. A prece é uma ferramenta lindíssima que a espiritualidade nos oferece para que a gente possa entrar em contato com eles, para que a gente possa pedir ajuda, não só para a gente mesmo, mas para todos aqueles que precisam. Uma outra ferramenta que a gente pode usar em cada dia da nossa vida, que também não demanda nenhum recurso material, é o nosso ouvido. Pessoal, quanta gente precisa de alguém para conversar.
Isso fica mais nítido no momento de quarentena, que a gente está trancado nas nossas casas, que a gente está sem poder ter a nossa rotina normal, então isso fica mais evidente. Mas se a gente for pensar, tem muitas pessoas que moram sozinhas, tem muitas pessoas que moram em abrigos, em lar de idosos, que precisam de pessoas, que precisam conviver e apenas ter um tempo com você para conversar, para trocar. Isso a gente pode fazer sempre. A gente tem uma tecnologia hoje que nos possibilita estar em vários lugares muito distantes em quilometragem, mas muito próximos através da tecnologia. Então vamos usar a tecnologia sim, enquanto isso se faz essencial, mas depois vamos não só usar a tecnologia, vamos também oferecer a nossa presença. Porque a nossa presença, e aí eu vou passar aqui e contar uma história para vocês, que é a doação do seu tempo. A doação do tempo é uma das mais bonitas doações que a gente pode dar. Porque o tempo é uma coisa que a gente tem que aproveitar para fazer bom uso. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que a gente precisa é aprender a priorizar. Existe o tempo de trabalhar, existe o tempo de estar com a nossa família, existe o tempo de lazer e também tem que existir o tempo para se dedicar ao outro. E aí, nesse momento, eu queria contar uma história para vocês, que eu acho que quem acompanha o Gresg há mais tempo já até ouviu a gente falar, mas é uma história que sempre me emociona muito. A gente frequenta a instituição Vicente Moretti. E numa das primeiras vezes que o grupo foi lá, a gente estava conversando com os internos no pátio, né, que fica logo na entrada da instituição, e a gente estava conversando com um dos internos, que é o Jonas. E a gente perguntou para ele, poxa, o que você gostaria, o que você mais precisa, o que a gente poderia tentar arrecadar, trazer para vocês e tudo. Aí ele falou, vocês querem saber o que eu mais gostaria? Aí a gente, sim, por favor, o que você acha que a instituição está precisando, que seria legal para vocês? Aí ele falou, olha, a gente precisa de muita coisa, sabe? Porque eu, por exemplo, não tenho condição de nada. Se eu não receber alimento, se eu não receber roupas, se eu não receber medicamento, eu não tenho condição de comprar, sabe? Então eu preciso de tudo. Mas se você quer saber o que eu mais valorizo, o que é mais importante para mim, não é presente, não, é presença. Eu gosto quando vocês passam tempo comigo. Eu adoro o dia de visita, que as pessoas vêm aqui e conversam. Porque essa troca, essa presença é o que tem mais valor para mim, é o que eu fico lembrando depois. E aquilo tocou, e eu lembro que depois que a gente saiu, o grupo todo estava muito emocionado. E a gente parou para pensar, nossa, a gente acha que a gente está vindo aqui ajudar, mas olha o tanto de ensinamento que tem nessa história. E eu nunca mais esqueci daquilo. Porque, como eu estava dizendo, o tempo é uma doação gratuita, não depende de recurso material, não depende de quanto você ganha ou deixa de ganhar, de quantas posses você tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, gente, vamos tentar equilibrar esse tempo. Vamos tentar usar ele para encontrar nesses desastres particulares, nessas dores que cada um de nós carrega, o tempo de fazer o bem. E a Madre Teresa de Calcutá nos traz uma lição que eu queria dividir aqui com vocês para a gente concluir essa primeira partezinha do livro, do capítulo, tá? Então, vou ler aqui com vocês. No final de nossas vidas, nós não seremos julgados pelos muitos diplomas que recebemos, por quanto dinheiro fizemos ou por quantas grandes coisas realizamos. Nós seremos julgados pelo eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu não tinha casa e você me abrigou. Pessoal, o que a gente leva dessa vida é o amor que a gente semeia. O que a gente leva dessa vida é o bem que a gente faz. E a verdade é que a gente não tem controle de nada. A gente vive nessa correria constante, louca, muitas vezes, sempre querendo lidar com 1001 atividades, achando que a gente tem que conquistar isso e aquilo. E assim, às vezes a gente só precisa parar e se conhecer um pouquinho mais e se disponibilizar a conhecer um pouquinho mais de quem está próximo da gente. Porque realmente a única coisa que a gente tem certeza é que o amor que a gente cultiva
É isso que fica marcado na nossa história. É essa prática do bem, essa prática da gente tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, é isso que a gente leva com a gente. E é sobre isso que o Rodrigo vai contar agora numa lindíssima parábola de Jesus que a gente tem nesse capítulo. Rô, você consegue contar para a gente um pouquinho? Com certeza. Vou trazer aqui agora. Talvez você já tenha escutado essa parábola aí, talvez você já tenha escutado, mas não tenha entendido. Eu acho que ela traz muito aprendizado, ela se encaixa muito bem aqui no nosso bate-papo de hoje. Jesus falava em parábolas e metáforas, né? Ele fazia analogias o tempo todo, porque ele tinha um conhecimento muito profundo para transmitir para um público que era muito ignorante. Então ele precisava traduzir aqueles conceitos, por isso que ele utilizava histórias ali o tempo todo. E uma dessas histórias, né, que as pessoas que estavam ali com ele naquela época contam, é que estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, e aí já começa, né, gente? Peraí, o que é gasofilácio? Gasofilácio é um local onde você coloca as suas doações, as suas oferendas, né, como a gente está vendo ali agora na imagem. Estando Jesus, então, sentado em frente ao gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, né? Mostrava ali o barulho que faziam todas as suas doações. E tendo chegado, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, então, Jesus lhes disse: na verdade vos digo que mais doou essa pobre viúva do que todos os outros que passaram pelo gasofilácio. Porque todos os outros deixaram do que tinham em abundância. Porém, essa pobre senhora doou do que lhe restava para o seu sustento. Então, vocês veem que a gente não está falando apenas de doação. A gente está falando sobre o que é que mais me dá valor na hora de doar. O que dá mais valor naquela doação. Então, o óbolo da viúva é uma parábola que mostra que não é só ali o fato das pessoas doarem, mas qual é a sua intenção de doar. É se preocupar com o outro ou é fazer barulho para que as pessoas vejam que você está doando? E a viúva ali, muito na dela, foi lá e depositou as moedas que para ela iam fazer falta. Mas porque justamente ela não tinha abundância, ela sabia o real valor daquelas 2 moedas para quem é esfomeado, para quem não tem absolutamente nada. Então, o gasofilácio de ontem são as redes sociais de hoje. Olha só que interessante isso daqui. A partir do momento que a gente entendeu ali que as redes sociais, às vezes, são um poço de vaidade, quantas vezes a gente vê coisas nas redes sociais que as pessoas só querem likes, né? Só querem apresentar, às vezes, uma máscara, uma vida de fachada, para ganhar palmas ou ganhar likes, enfim. E olha como é que isso tem uma semelhança com o gasofilácio daqueles ricos que depositavam suas doações com mão larga. Justamente para ter essa interação, para ter essa palma, para poder ter essa audiência. A gente precisa tomar muito cuidado novamente com o que a gente está expondo da nossa vida para as outras pessoas, para saber o quanto a gente está sendo honesto, quanto a gente está sendo íntegro no que a gente está colocando e qual o momento que a gente está colocando ali só para fazer barulho e para a gente chamar a atenção das outras pessoas. É uma reflexão muito importante, especialmente nessa era digital que a gente está vivendo. Mas aí talvez você esteja pensando como essa pobre donzela aqui, né? Antes eu falava em quando eu crescer, e agora é quando eu tiver dinheiro. Eu não sei se você já passou por essa, né? Mas quando a gente é pequenininho, a gente fala, quando eu crescer eu vou conseguir fazer isso, 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 aquilo outro. A gente acha que vai ter autonomia para mandar no mundo, né? E quando a gente já cresce, a gente começa a perceber, cara, peraí, quando eu tiver dinheiro eu vou poder fazer isso, isso e aquilo outro. Mas essa parábola do óbolo da viúva faz a gente pensar no tanto de gente que lamenta não poder fazer alguma coisa ou fazer o bem que poderia fazer por falta de recursos. E quem nunca aqui pensou que no dia que eu ganhar na Mega Sena eu vou poder ajudar os pobres? No dia que eu ganhar melhor, eu vou poder ajudar mais, sei lá, a minha igreja, ou uma instituição de caridade, ou algum familiar meu. Eu entendo, e todos nós aqui de fato entendemos que a intenção é louvável, sem dúvida,
é bonito, mas quantos de nós, na verdade, esbanjaria o dinheiro que a gente ganhou ali, por exemplo, de um sorteio de Mega Sena, e deixaria para os pobres apenas o resto? Né? Caraca, já estou gastando um monte de coisa, peraí, eu prometi que eu ia doar, então vou doar um pouquinho aqui. Então a gente colocou as nossas vontades, os nossos luxos, as nossas tentações à frente do outro. Justamente o oposto que Jesus tanto pregava aqui para a gente. Então ninguém aqui pode julgar, de fato. Nem eu, nem Mari, nem absolutamente ninguém tem o poder de julgar. Mas a gente precisa entender o que Cristo o tempo todo estava se referindo. A verdadeira caridade é pensar no outro antes de pensar em nós mesmos. Como fez a viúva. A viúva sabia que aquelas moedas eram muito importantes para ela, proporcionalmente nem se comparava à fortuna dos ricos, mas justamente por saber o valor de cada uma daquelas moedas, ao colocar aquelas moedas no gasofilácio, ela está doando muito mais do que material. Ela está colocando uma energia ali, uma energia de amor, uma energia de carinho, uma energia de mais dignidade para as pessoas que vão receber aquela doação material. Aí talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, mas peraí, eu não preciso de dinheiro para fazer o bem? Não, cara pálida, tem várias outras coisas que você pode fazer para ajudar sem precisar do dinheiro. Né? Então você pode utilizar de um ato carinhoso, você pode utilizar uma palavra de acolhimento, né? Se você vê uma pessoa que está num dia difícil, você apenas oferecer os seus ouvidos só para ouvir, não precisa falar nada, só ouvir. O ato de ouvir é uma caridade. Um gesto de gentileza, abrir uma porta, ajudar a velhinha a atravessar a rua, é uma caridade. Uma ligação para um parente, especialmente nessa época de isolamento, que a maioria das pessoas não está sabendo lidar, né, com esse desafio de ter que ficar trancado em casa. A minha avó, por exemplo, é uma delas. A minha avó não sai de casa para absolutamente nada. Só que o fato de saber que ela não pode sair faz ela se sentir numa prisão. Então é difícil lidar com isso. Tanto ela como qualquer outra pessoa. A gente precisa entender que as pessoas estão mais suscetíveis à depressão, estão mais suscetíveis à ansiedade. E quanto mais perto a gente estiver, mesmo pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim, quanto mais perto a gente se demonstrar, mais a gente consegue levar um pouco de alívio para essas pessoas. Então, se o tempo te parece escasso, o desafio do óbolo da viúva é justamente doar tempo. Porque são aquelas duas moedinhas que vão fazer a diferença. Se o dinheiro está curto, doa aquelas duas moedinhas que seja. Mas porque você vai valorizar muito mais a sua doação. Você não está escoando, você não está se livrando de alguma coisa. Você está doando uma coisa que é rica para você, que é importante para você, mas você está colocando o outro em primeiro lugar. Eu lembro que uma das campanhas que os mentores sugeriram para a gente aqui no GRESG, primeiro eles perguntaram para a gente, Mari vai lembrar dessa, eles perguntaram para a gente qual biscoito que vocês mais gostam. Lembra, Mari? Qual biscoito que vocês mais gostam? Cada um falou um biscoito. Lembro totalmente, inesquecível. Né? Inesquecível. Aí eles sugeriram, então que tal, ao invés de vocês doarem qualquer coisa para uma criança num sinal, né? Ou então uma pessoa que está passando uma dificuldade, que tal você levar no porta-luva do seu carro aquele biscoito que você mais gosta? Por quê? Porque você não só está doando um pouquinho de alimento para alguém, mas você está envolvendo toda uma energia de carinho. Porque quando você compra aquilo ali com carinho para você, é uma coisa. Quando você entrega com o mesmo carinho para o outro, você está doando muito mais do que a matéria. Você está doando também aquele sentimento. Então, Rodrigo, posso te interromper um segundinho? Claro, que eu lembro muito dessa campanha. E o que era muito legal também era a proposta de você doar algo que você gostaria de receber. Você não estava doando qualquer biscoito ou qualquer coisa só para a pessoa ter o que comer. Você estaria doando uma coisa que você gostaria de comer. Eu acho que essa mensagem de não é doar qualquer coisa, é doar alguma coisa que signifique algo para você, que tem um carinho envolvido, e alguma coisa que você também consumiria, porque não é qualquer coisa, é doar algo de coração, é doar algo que você saiba que seja legal também, que a pessoa, enfim, gostaria de receber. Eu acho que essa campanha foi inesquecível, assim, para mim. Até desculpa te interromper, tá? Não, mas só para comentar. É importante a gente trocar ideias sobre isso daqui. E você até me lembrou de uma coisa, a questão de não só entregar algo que a pessoa precisa, mas é o jeito de você entregar.
Me chamou a atenção, eu honestamente, eu não prestava atenção nisso até ver isso acontecer na minha frente. Numa das saídas, a gente levou algumas roupas e quando a gente estava doando algumas camisas, a primeira coisa que uma senhora fez quando ela pegou uma camisa foi cheirar a camisa. E ela foi e falou, ai que bom, tá com um cheirinho gostoso. Gente do céu, para e pensa nisso. Imagina quando a gente pega uma roupa velha que está guardada no armário um tempo, a gente fala, não, vou levar, mandar isso aqui para doação, manda isso aqui para doação. Quando a pessoa está lá na rua, lutando pela sobrevivência, ainda assim ela pega e ela fica feliz, porque não foi só uma roupa, mas foi uma roupa lavada com um cheirinho gostoso. Gente, isso faz uma diferença absurda. Porque não é só a subsistência, não é só a sobrevivência. A gente também está levando dignidade. A gente está levando um carinho a mais. Não é só um biscoito, é um biscoito que a gente gosta, a gente valoriza. Então, na hora da gente, por exemplo, entregar as quentinhas, entregar com um sorriso. Na hora da gente levar uma roupa, leva uma roupa que esteja cheirosinha, para a pessoa se sentir bem na hora de receber aquilo. Foi uma diferença absurda, foi um baita no aprendizado. Nunca tinha parado para pensar nisso. Foi um baita no aprendizado, me emocionou bastante. E uma outra passagem desse capítulo do Evangelho é essa daqui, convidar os pobres e os estropiados. E é interessante que às vezes a gente pode também ter uma interpretação muito errada dessa passagem aqui de Jesus, né? Lucas nos conta que Jesus uma vez disse que quando formos organizar um banquete, que não chamemos os amigos, os parentes, os irmãos, os vizinhos ricos, mas aqueles que são pobres e estropiados. E aí, se a gente tentar interpretar o pé da letra, vai dar ruim. A gente precisa entender o que ele realmente queria dizer com isso. Quer dizer, então, que Jesus falou, não é para você chamar seu amigo, seu familiar, não é nada disso. Mas quando ele fala de você chamar um pobre, um estropiado, ou uma criança, enfim, são pessoas que não têm condições de retribuir o mesmo favor que você prestou. Agora o Rodrigo aqui começou a entender esse negócio de mão direita e mão esquerda. Por quê? Quando a gente estende a mão direita para doar, se a gente manter a mão esquerda aqui, parece que a gente quer o quê? Retribuir. Eu te dou isso aqui e você me dá isso aqui, tá? Quando você coloca a mão esquerda para não ver o que você está doando com a mão direita, é você não esperar troca. É você doar pelo bem de doar. Então, Jesus ele sempre utilizou metáforas, então a gente precisa entender direito o que ele queria dizer nessa parte aqui. Doar sem esperar em troca é um ato de bem-aventurança. É o desinteresse pessoal no ato da caridade. Isso é você doar com a mão direita, sem deixar então, que a mão esquerda fique lá esperando uma compensação. Achei um barato também quando aprendi sobre esse trecho aqui. E mais um trecho que o Evangelho traz aqui é a diferença de caridade material e caridade moral. A gente viu aqui que existe doação material, né? Alimentos, remédios, cobertores, biscoitos. Existe também a caridade moral. E eu vou aqui convidar vocês para fazer uma visualização, muito rapidamente. Vamos imaginar. Vamos considerar que todos nós aqui, por um instante, fôssemos espíritos. Só por um breve momento, a gente vai acreditar na reencarnação, porque às vezes a gente esquece. Né? A gente esquece do poder da prece, a gente esquece que tem reencarnação, tem planejamento de reencarnação, a gente esquece desse negócio todo no dia a dia. Então, por um instante aqui, vamos pensar que existe reencarnação. Beleza? Beleza. Então, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos considerar que lá em 1800, havia dois irmãos que se amavam muito. Tá? Eles eram pessoas muito unidas, eles se ajudaram muito ao longo da vida, eles prometeram que um dia eles voltariam aqui para a Terra juntos novamente para se ajudar e tudo mais. Beleza. Chega o ano de 2000 e eles voltam realmente juntos, como irmãos gêmeos. Só que eles foram separados na maternidade. Os dois, com famílias diferentes, tiveram o mesmo berço, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma educação e oportunidade na vida. Ok? Até aqui, beleza. Aí, um desses jovens aqui está atrasado para a faculdade, ele passa correndo do lado de um jovem, pedinte ali, faminto, estava pedindo sua atenção para ver se comprava comida.
mas foi em vão. O jovem foi correndo para a faculdade. À noite, então, o estudante passa por ali de volta, mas com receio, né, de ser abordado, de ser incomodado ali de novo, tudo, ele atravessa a rua e segue o caminho. E essa cena se repete por alguns dias, uma semana inteira e outra semana. E até que nunca mais o jovem universitário viu aquele pedinte. Como a gente não acredita em coincidência, o que nos leva a crer que foi um acaso? E se o jovem saudável, universitário, descobrisse que aquele esfomeado foi o seu irmão na outra vida e é seu irmão nessa vida? E se ele soubesse que as drogas, o desespero e um abuso durante a infância fizeram com que aquele outro jovem fosse parar nessa situação de rua? Não tem como a gente saber. Mas a miséria de hoje pode, uma pessoa que está em miséria hoje pode ser meu pai numa outra vida. Pode ter sido a minha esposa, que eu tanto amava numa outra vida. Pode ter sido meu irmão. E aqui, no caso desses aqui, literalmente eram irmãos nessa vida também. A gente nunca sabe. E é por isso que Jesus o tempo todo nos tratava como irmãos. Porque nós estaremos prontos para o mundo de regeneração quando a gente entender que não importa se é um irmão nessa vida ou não, ou sanguíneo ou não. No dia que nós conseguirmos nos olhar como irmandade, a gente vai estar pronto para o próximo passo nesse planeta. E se eu pude ajudar e não ajudei? Como é que eu vou lidar com isso depois? Na dúvida, ajuda. Não vale a pena a gente julgar o que o irmãozinho ali no sinal pedindo dinheiro, o que ele vai fazer com o dinheiro que eu dei. Devo dar, não devo dar? Vale a pena ignorar com receio de dar atenção para o pedido dele e, né, seguir reto, assim, fingir que não tem uma moça com uma criancinha de colo pedindo ajuda ali? Vale a pena fazer isso? É sobre esse olhar mais caridoso que a gente precisa cultivar, né, esse olhar que Jesus nos tenta ensinar desde aquela época, que a Mari vai começar a trazer mais aqui para a gente. Ela vai dar continuidade sobre como que a gente pode olhar as coisas com mais beneficência e com mais piedade. Mário, é contigo. Essa foto sempre me emociona muito, Rô. Eu acho tão lindo, lindo o sorriso do menino. E a alegria, você consegue ver, tá meio de ladinho, mas dá pra Sim. ver, né, que a menina tá encantada, assim. Eu acho essa Uhum. foto mágica, Ele mágica. mexendo ali com ela com a bolinha, né? E a pureza É criança. um sorriso, tá uma energia, né? Eu acho essa foto incrível. Até o Mas cara que vamos está lá. no carro branco lá atrás está olhando. Realmente, eles estão assistindo a cena aqui. É. Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Essa parte do capítulo a gente vai abordar alguns tópicos que são instruções dos espíritos. E a quantidade de ensinamento que tem aí dentro. Assim, como o Rô falou logo no início, a gente está fazendo um resumo desse capítulo, um estudo desse capítulo, mas eu recomendo muito que esse capítulo seja lido por vocês, porque nessa parte de instrução dos espíritos é muito legal que tem depoimentos mesmo de espíritos em diferentes momentos, em diferentes locais, falando um pouquinho da importância da beneficência, da piedade. Então, assim, leiam, porque vale muito a pena. Tem depoimentos, tem comentários, tem reflexões que agregam demais. Então, a gente está fazendo aqui um estudo, tentando separar alguns dos pontos principais aqui para dividir com vocês. E a gente vai falar agora sobre a beneficência. O que é beneficência? O capítulo fala para a gente que é esse sentimento que faz com que você olhe os outros com o mesmo olhar que você volta para si mesmo. E ele fala uma observação muito interessante que é: pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Vamos conversar um pouquinho sobre o que diz essa passagem. Você se lembra do que o Rodrigo falou agora há pouco lá na história do Óbamo da Viúva? É muitas vezes você olhar primeiro o que importa para o outro, antes de você pensar no que é mais conveniente para você. E como eles falam aqui, isso é uma doce preocupação, isso é um privilégio da gente estar na posição de ajudar. E sabe o que é mais incrível nisso? É que esse privilégio de estar na posição de ajudar é uma posição que cada um de nós pode ocupar. Porque se lembra que a gente falou logo no início, que o ajudar, ele está em tudo.
Ele está numa doação, sim, material, está numa doação de tempo, está numa doação de ouvido, está numa doação de prece, está numa doação de você estar disponível para o seu próximo. Então, gente, todos nós podemos, sim, ocupar essa posição de estar ali para servir, para ajudar o nosso irmão. Então, que a gente possa vivenciar e valorizar essa doce preocupação. Por que isso é tão importante, gente? Porque é na caridade, é fazendo esse movimento, esse amor em ação, que a gente encontra a paz, que a gente encontra o contentamento e a leveza da alma, e que muitas vezes é o remédio contra as nossas próprias dores. E se vocês forem pensar, todos nós, eu, Rodrigo, vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente, todos nós temos os nossos desafios, né? As nossas dificuldades, as coisas que a gente precisa trabalhar, os nossos problemas. E quando a gente está no meio de um furacão de problema, a gente tende a achar que aquela pedrinha vira um pedregulho, vira uma montanha. Porque a gente está vivenciando aquela dor. E o interessante da caridade é que quando você se dispõe a olhar um pouquinho a dor do outro, a entender o que o outro precisa, é como se o seu problema começasse a diminuir. Não porque ele deixou de existir, mas porque muda a perspectiva. Porque você vê que também há outras pessoas em dor e que você está ali na posição de ajudar. Então, aquilo que te parece tão gigante, ele parece menor porque você sai literalmente fortalecido. Isso é muito interessante, por isso que a caridade ela tem a capacidade de se multiplicar. Quanto mais você faz, mais você envolve pessoas, mais você se automotiva e mais aquele bem ele cresce de tamanho, de proporção e de intensidade. E a terceira coisa aqui que eu vou trazer para vocês nessa introdução da beneficência, é de um site que eu recomendo muito, que tem muitas historinhas legais, inclusive para criança, para evangelização infantil, que é o site do Espiritinhas. E tem várias tirinhas que trazem reflexões muito legais da doutrina. E eu trouxe essa daqui, vou ler para vocês, para a gente depois refletir junto, tá? Fala o seguinte, são 4 quadrinhos e são sempre uma pessoa e um espírito amigo, um espírito de luz, tentando aconselhar. No primeiro, o rapaz está pensando, eu estou me sentindo doente, eu estou me sentindo mal. E tem um espírito amigo falando força, tenha força, meu irmão. No segundo quadrinho, a gente tem uma moça pensando, nossa, eu perdi meu emprego. E ali também tem um espírito amigo dizendo esperança. Vai dar tudo certo. No terceiro quadrinho, tem um outro rapaz pensando, estou me sentindo tão sozinho. E tem uma espiritualidade também ao redor pensando, nós estamos aqui. A gente está com você, você não está sozinho. Então, gente, é muito reconfortante ter essa certeza de que é, como diz o quarto quadrinho, lembre-se, quando a gente mais precisa, aí que a espiritualidade está do nosso lado. É nessa hora que a gente está se sentindo angustiado, perdido, confuso, com medo, é que a gente precisa voltar nossos olhos a Deus e ter fé, e pedir, e se conectar. Porque a espiritualidade ela está ao nosso redor o tempo inteiro. Ela está nos aconselhando, inclusive, a olhar para o nosso irmão. Ela está nos inspirando bons pensamentos e nos mostrando a cada oportunidade que é fazendo bem para o próximo, que a gente melhora toda a energia ao nosso redor. Então, a beneficência, ela é um sentimento que se retroalimenta. Porque você olha para o outro com um olhar de importância, se você tem empatia com o outro, de você se colocar no lugar dele, e uma vez se colocando no lugar dele, você entende que você pode tentar ajudar. E aquele problema que está atrapalhando a sua caminhada, que está te deixando com medo, angustiado, ele se torna menor. E ao mesmo tempo você tem todo um rol de espíritos de luz ali, só esperando uma oportunidade, uma conexão para te inspirar ainda mais bons pensamentos, ainda mais boas energias. Então, gente, dentro da beneficência, a gente continua aqui reforçando, eu acho que o Rô já trouxe um pouquinho disso no início, mas é sempre bom reforçar e é um ponto que nas instruções dos espíritos eles ressaltam bastante, que é a importância de você fazer o bem sem humilhar nem expor a quem que está sendo, auxiliado.
E aí, a gente traz uma reflexão aqui, que a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Lembra do que o Rô já falou? Aquilo que para você tem pouco significado é fácil de dar. Não tem tanto impacto para você, não está te fazendo falta. E aí, no livro dos Espíritos, esse capítulo é do Evangelho segundo o Espiritismo, mas olhando todo o Pentateuco, né, da doutrina, no livro dos Espíritos, na pergunta 888, Allan Kardec questiona: bom, mas então é errado dar esmola? O que a gente deve pensar sobre isso? E a espiritualidade traz uma resposta muito, muito bacana, muito completa. Que ele fala o seguinte, os espíritos falam o seguinte: é muito difícil para quem está na posição de receber aquela doação, está naquela posição. Porque numa sociedade mais justa, mais evoluída, ninguém teria que passar pela humilhação, pela dificuldade, que é você depender do outro para tudo, para você ter um pedaço de pão, para você ter um copo d'água, para você tomar um banho. Então, na verdade, numa sociedade justa, ninguém precisaria passar por isso. Mas o problema, dado que isso existe na condição de evolução que a gente está, que a nossa sociedade se encontra, desde que a gente está nessa condição, o problema não é dar esmola, é como você dá esmola. É a exposição que isso oferece, é a forma de doar. Sabe a história que o Rodrigo contou agora sobre a roupa com cheirinho gostoso? É isso, é você doar algo com carinho, é você doar pensando em agradar aquela pessoa que está recebendo, pensando em ajudar e querendo que a pessoa goste. Não é só que a pessoa aceite, é que a pessoa goste daquilo, que ela se sinta agraciada, presenteada, se ela se sinta feliz. Não grata a você, porque, como a gente falou já algumas vezes, até no início do capítulo, aqui a ideia não é o aplauso, não é o reconhecimento externo, mas que ela se sinta feliz com aquela doação. Isso é o mais importante. Então, o problema de você dar esmola, o problema de você dar algum objeto material, é que muitas vezes a forma como a gente dá é ofensiva. Seja pela vergonha, pela humilhação, pela exposição que aquilo é feito, ou seja pela forma como a gente trata, lida ao falar, ao entregar aquela doação. E aí, a gente tem duas formas que a gente pode enxergar isso. A primeira forma é exatamente o que a gente não deve fazer. Porque se a gente for voltar aqui rapidinho, se a gente for voltar aqui, a gente está vendo uma pessoa entregando uma doação para uma família que passa por difíceis condições de vida, com o celular ali fazendo uma selfie. Isso daqui, gente, com perdão da expressão, mas é a verdade, então a gente tem que falar claramente, isso daqui não é doação, isso aqui é autopromoção. E isso é muito complicado, porque o doar envolve você pensar no outro. O que está sendo feito aqui é você se autodivulgar, é você aparecer nesse gasofilácio dos tempos modernos que é a rede social, onde a gente está, ao invés de pensar em fazer o bem, a gente está pensando em ganhar like, em ganhar curtida. Isso não é uma forma legal, porque isso humilha, isso expõe. O que é completamente diferente dessa outra figurinha que está aí do lado, que é a corrente do bem. O que é a corrente do bem? Você lembra que lá no início o Rô falou de grandes ações, doações, campanhas que estão acontecendo com ainda mais vigor agora, mas que sempre acontecem também. Claro que medidas as proporções, tem fases mais e fases menos, mas sempre há correntes do bem acontecendo. E quando a gente está falando de corrente do bem, a gente está divulgando ação. Ação. Está sendo arrecadado alimento, está sendo feita uma campanha para agasalho, está sendo feita uma visita a uma instituição. Isso é divulgar a ação que está acontecendo, é motivar as pessoas a participarem. Independe de quem está recebendo, de quem está doando, não é a pessoa. É o que está sendo feito que, com uma corrente do bem, ganha muito mais força, ganha muito mais alcance. Mas que a gente sempre tenha em mente, sempre tenha cuidado, que autopromoção é completamente diferente de divulgação de uma ação do bem. E que a gente, em nenhum momento, pode fazer uma doação envolvendo qualquer tipo de humilhação ou exposição daquele que recebe, que já está em uma condição muito difícil. E aí, continuando nessas instruções dos espíritos, ele entra num outro tópico que é muito interessante, que é
piedade e o ciclo do bem. Por que piedade e o ciclo do bem? Vamos tentar entender um pouquinho como é que é essa piedade aqui que o capítulo traz para a gente. Ele fala que a piedade, quando ela é profundamente sentida, ela é amor. Porque sim, a piedade ela pode envolver uma certa melancolia, um certo aperto no coração, até uma certa tristeza, mas ela é precursora da caridade, ela é o que vem, é o movimento que faz a caridade acontecer, porque ela prepara esse movimento e ela enobrece os benefícios que vão sair dessa ação. Porque quando você sente piedade, você inicia um ciclo do bem. Como é que esse ciclo funciona? Primeiro, você se sente consternado, muitas vezes triste pela situação que o outro está passando. E quando você se sente assim, você promove um sentimento de misericórdia. A palavra misericórdia, se a gente for pensar no significado dela, misericórdia é sentir no coração a miséria do outro. É sentir no seu coração a dificuldade que o outro está passando. E quando você sente essa dor, quando você entende essa dificuldade, isso faz com que o terceiro sentimento apareça, que é o sentimento, é a necessidade de se mover de se comover. E quando a gente se move, quando a gente tenta atuar, surge o quarto elemento desse ciclo do bem, a necessidade, a ação de ajudar. E essa ação de ajudar, ela se expande, porque ela atende a quem está do nosso lado, ela atende a um animal, como na primeira foto, ela atende a um abrigo de idosos, a pessoas que você não conhece, a instituições que prestam bem. Você apenas tem a necessidade de ajudar, de se movimentar, para tentar trazer um pouco de alegria em meio àquela dor, àquela miséria que a pessoa está passando. Miséria, como eu falei, dentro de misericórdia, aquela dor que a pessoa está sentindo dentro do seu coração. Então, quando a gente consegue fazer esse ciclo acontecer, a gente fecha essa corrente justamente no amor. Porque essa piedade te provocou uma consternação, fez com que você sentisse a necessidade de ajudar e se transformou em ação. Por isso que sim, a piedade, quando ela é profundamente sentida, ela é uma manifestação do amor. Que é o que a gente vê nessa foto aí. A caridade, ela é o único tesouro que aumenta quando você divide. Quanto mais você divide, mais ela ganha adeptos, mais ela ganha força, mais ela ganha alcance, mais ela é praticada. E essa foto, gente, essa foto ela não está aí à toa. Essa foto é de uma moça segurando uma criança bem pequenininha e que está amparando essa criança, que está abraçando, que você vê pela expressão, o carinho mesmo, a energia que está envolvida nesse abraço. E essa energia tem muito a ver com a próxima coisa que a gente estuda nesse capítulo, que é a questão dos órfãos. O capítulo ele fala sobre o quão difícil é para uma criança, para um adolescente que é órfão. Gente, os pais fazem falta em qualquer época da vida. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ligada à minha mãe, e que eu tenho um absurdo carinho. E, assim, os pais têm um papel na nossa vida fundamental. Então, gente, quando a gente fala dos órfãos, a gente está falando, claro, pode ser em qualquer idade, mas aqui o foco é maior nas crianças, nos adolescentes, porque é uma fase que você tem formação, em que os seus princípios, os seus valores, o seu conhecimento ainda está todo em formação. E às vezes, muitas vezes, quando essas crianças estão, entre aspas, sozinhas no mundo, elas se sentem como essa criança dessa foto, como se ela fosse uma pessoa no meio de um grupo de outras que estão ali passando de forma indiferente a ela. E essa sensação é muito, muito difícil, né? E os espíritos, eles falam isso, que muitas vezes essa criança que está desamparada, que está precisando de auxílio, é uma oportunidade incrível para aqueles que a cercam de servir de paz mesmo, de aprender nesse amor, nesse aprendizado que é você cuidar do outro, nessa caridade, porque é o amor em ação, de você se preocupar, de você sentir, sabe, aquela piedade, aquela misericórdia, que faz com que você queira se mover, com que você queira amparar.
Então, sim, a criança, o adolescente que está nessa condição, ele precisa muito de ajuda, ele precisa muito de amparo. E é uma oportunidade para cada um de nós voltar ao nosso olhar e estender a mão. E uma outra questão que eles falam, que aí eu vou me aproveitar do exemplo que o Rô trouxe, né, na história dos irmãos, é que, na verdade, gente, a gente nunca sabe se aquela pessoa, se aquele espírito, que papel ela ocupou na nossa própria vida em outra jornada, em outra encarnação. Então, aquela pessoa que hoje se encontra desamparada, que se encontra sozinha, ela pode ter sido alguém que foi muito importante na sua vida. Pode ter sido seu filho de sangue em outra jornada, pode ter sido seu amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão. Então, quando a gente vê alguém precisando de ajuda, além de ser amor, aprendizado, caridade, ele também é escolha. É uma escolha você estender a mão, é uma escolha você olhar para o outro e entender que você tem a possibilidade de amparar. É também uma oportunidade e um resgate, porque muitas vezes há coisas que foram vividas, há coisas que foram boas, que às vezes não foram tão boas assim, e é uma oportunidade de você reencontrar aquela pessoa e desenvolver novos sentimentos, ou fortalecer sentimentos positivos que já existiam. Então, quando a gente vê alguém nessa condição, aqui eu dou um exemplo, claro que não é a única forma, mas eu acho que é a forma mais impactante, mais significativa nesse caso, que é a questão da adoção. É impossível não pensar na beleza que é você adotar, que é você trazer para sua família, você ter como filho, porque, gente, pai, mãe são aqueles que criam. Pai e mãe são aqueles que passam princípios, que amparam, que enxugam lágrimas, que ajudam no crescimento, que também brigam, sim, quando necessário, mas que sabem como brigar, sabem a hora de brigar e ensinam, estão do lado. Pai e mãe é quem vê você crescer, é quem dá o seu melhor com erros e acertos, mas é quem te ama. Quem se propõe a dar o seu melhor. Então, gente, aqui a gente fala de um tipo de caridade que é única, que é genuína e que é linda, linda e permeada de muitos sentimentos que a gente trouxe aqui: amor, aprendizado, caridade, escolha, resgate, oportunidade, mas ela é permeada de tudo isso e muito mais, porque é você realmente tentar praticar na sua essência todo o bem que você deseja àquela pessoa que agora vai fazer parte da sua vida. E aí, gente, dando continuidade ao capítulo, tem duas perguntas que são muito constantes, assim, e aí eu não sei vocês, mas com certeza em algum momento eu já me perguntei sobre isso. Imagino que seja uma pergunta até bem comum. E os espíritos trazem isso justamente porque, por serem comuns, é importante que a gente reflita. Não adianta a gente fugir daquilo que a gente pensa. A gente precisa entender o que a gente está pensando e entender porque às vezes a gente está errado. Então, assim, são duas perguntas que eu queria dividir com vocês. Nessa hora, seria muito mais legal se a gente estivesse ao vivo, porque eu faço uma perguntinha aqui com alternativas. Mas respondam aí, a gente vai estar acompanhando os comentários de vocês. Depois, se tiverem dúvida, também podem mandar perguntas que a gente vai responder. Então, respondam por aí, façam seus comentários, tá? A primeira pergunta... Pessoal, então a gente está ali, conforme a aula estiver passando no horário que a gente combinou, a gente vai estar junto ali no chat respondendo vocês. A gente quer isso aí, vocês. Isso aí. Pode interagir com a gente, que a gente sempre gostou, né, Rodrigo? A gente gosta de interação. Mas, enfim, a primeira pergunta aqui é: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão após um bem realizado, deixam de praticar boas ações para não topar com os ingratos? Então, essa perguntinha aí, hein, Rodrigo? Perguntinha difícil? O que você acha? Será? O que você acha, Rô? Será que a gente, se a gente faz um bem, se a gente faz um bem e a gente recebe ingratidão em troca, será que a gente deveria deixar de praticar isso? Será? Vamos pensar no que isso pode significar. Será que se a gente deixa de praticar, o nosso egoísmo ainda não está maior do que a nossa caridade?
Será que a gente não está pensando mais na necessidade que a gente tem de receber aquele, poxa, muito obrigada, você foi sensacional. É a minha necessidade de entender que, poxa, eu fui muito legal mesmo. Será que eu não estou sendo egoísta em me priorizar, em estender a mão já pensando no que eu vou pegar em troca? Será que talvez isso incomode tanto porque o nosso orgulho ainda seja maior do que o nosso desejo de ajudar? Ah, qual é a graça de fazer o bem se eu não receber aplauso? Será que a gente ainda está com esse pensamento tão errado, mas infelizmente ainda muito constante? Será que a gente ainda precisa vincular aplauso o bem que a gente faz? Isso não é muito bacana, como a gente está vendo aí durante a aula. Terceira alternativa será que a gente ainda não tem consistência no bem? Será que a gente, na primeira contrariedade, vou fazer o bem, é legal, entendi, vamos sim. Mas na primeira adversidade, na primeira coisa que foge do que a gente esperava, a gente vai falar, não vai dar certo, eu não estou aqui para isso. Será que a gente ainda não tem consistência no bem? Ou será que a gente é muito imediatista? Porque a gente faz uma coisa, a gente espera efeito imediato, né? Só que na nossa vida a gente não é assim. A gente o quê? Vai pra academia, espera em uma semana tá o quê? Super saudável, super fitness. Comecei a dieta, demorei 3 anos para engordar. Passou um mês, eu quero estar o quê? Super magra, super fitness. Ou eu começo um projeto novo, seja ele qual for, e eu quero aquele resultado imediato. De certa forma, o que a gente está botando aqui é isso, a gente faz uma ação boa. A gente quer ver o resultado daquela ação boa imediatamente. A pessoa tem que, poxa, mudar totalmente, ser super grata e esperar aquela retribuição no mesmo momento. Quando, na verdade, se a gente for parar para pensar no conceito de fazer o bem, a gente está pensando em plantar uma semente do amor. Por mais clichê que seja essa expressão, a verdade é que sim, gentileza gera gentileza. O fazer o bem promove um ciclo do bem. E às vezes aquele bem não vai ser feito de volta para você, mas a semente ela foi plantada. Aquela semente pode não germinar hoje, pode não ser amanhã, mas em algum momento aquela pessoa também pode fazer o bem para o seu próximo. Pode ser inspirado por aquela atitude que aconteceu no passado, em que você fez um bem a ela se inspirar para fazer o bem para o próximo. Que não seja hoje, que não seja amanhã, mas em algum momento o bem foi plantado. E a gente às vezes quer que aquilo aconteça, no estalar de dedo. Então, Rô, a pergunta difícil é essa. O que será que predomina aí quando a gente ainda dá tanto valor a esse muito obrigada, poxa, você foi sensacional? Eu vou falar para vocês que a verdade mesmo, gente, é que não tem uma opção certa, não. São todas as anteriores. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de consistência e o nosso imediatismo ainda se fazem muito presentes. Então, não é olhar para essa pergunta e pensar, poxa, então eu estou super errado mesmo, então eu vou desistir. Sabe por que não é fazer isso? Porque a gente vai estar cometendo o erro da alternativa C. A gente não vai estar perseverando no bem. É ao identificar coisas que são difíceis, comportamentos que a gente ainda por vezes tem errado, é aí que a gente precisa se motivar a fazer diferente, a gente precisa se motivar a mudar. Então, que a gente faça o bem, literalmente sem esperar nada em troca. Como a gente viu na passagem do convidar os pobres e estropiados. Que a gente possa fazer aquilo sem esperar que a pessoa faça o mesmo. Sem esperar que a pessoa super, meu Deus do céu, acho que você é sensacional por você ter feito algo que, na verdade, você deveria fazer por natureza. Fazer o bem deveria ser algo natural da gente. Então, que isso possa ser cada vez mais constante na nossa vida. E dentro dessas perguntas, a segunda coisa que a gente vê aqui sobre esses questionamentos que são muito frequentes, mas que, na verdade, a gente precisa ter cada vez mais clara a resposta. Estou tomando uma água aqui, gente. É essa pergunta aqui, sobre a beneficência exclusiva. Que fala o seguinte para a gente. É acertada a beneficência quando você apenas pratica ela exclusivamente com pessoas da mesma opinião, da mesma crença, ou do mesmo partido, da mesma partido aqui, pessoas que pensam da mesma forma, do mesmo nicho que convivem com você. Será que é certo você só fazer o bem para essas pessoas? Essa pergunta aí eu vou responder até de forma mais rápida, porque uma imagem é suficiente para falar sobre ela.
A premissa básica da caridade é você fazer o bem sem olhar a quem. Se você condiciona o fazer a caridade a pessoas que apenas pensam que nem você, você apenas está alimentando o seu ego. Não, eu só vou te ajudar porque você faz o que me interessa, você pensa igual a mim, você é alguém que eu considero que está certo. Gente, fazer o bem é literalmente você olhar todo mundo como seu irmão. É você não saber mesmo o que que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa já foi sua. E não importa, na verdade, o que ela é, o que ela já foi, ela é seu irmão. Todos nós somos irmãos. Então, fazer o bem tem que ser sem olhar a quem. Sempre. Em qualquer circunstância. E o principal exemplo que a gente tem disso é Jesus. Que a gente não poderia deixar de falar numa apresentação sobre a caridade, não poderia deixar de falar numa apresentação sobre a importância de fazer o bem, porque Jesus ele foi, durante toda a sua vida, um exemplo do que é o ato de servir, do que é o ato de se doar inteiramente ao seu próximo. Jesus, ele estava perto de todos aqueles que estavam doentes, que precisavam da sua ajuda, que precisavam das suas palavras, da sua energia, da sua fé, que precisavam que ele estivesse ali por elas, sem julgamento, sem medo, sem nenhum tipo de opinião, mas você está passando por isso, por causa daquilo. Não. Jesus não julgava, Jesus amparava. Jesus não estendia a mão para apontar dedo, ele estendia a mão para segurar na sua e para falar que tudo ia ficar bem. Jesus, ele multiplicava o pão. E ele multiplicava o pão não só como alimento físico do corpo, ele multiplicava o pão sendo alimento em palavras e ensinamentos para todos aqueles que se propunham a ouvir, que se propunham a tentar entender a profundidade daquilo. E, na verdade, naquele tempo que Jesus veio, era muito difícil. Você vinha de uma época onde era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio falando de amar o seu próximo, veio falando de que todos eram iguais. Então, naquela época, eram muitas perseguições, era muito difícil você estar numa sociedade em que essa visão de amor ao próximo ainda era mais difícil, até nos dias de hoje, bem mais difícil. Em Então, 2020 Jesus... já é difícil de interpretar isso, né? Imagina naquela época. Sim. Se até hoje a gente vê tanta dificuldade de interpretar isso, há 2020 anos atrás era pior. Então, assim, Jesus, ele alimentava não só o corpo, ele alimentava a alma daquelas pessoas. Ele dava força para que elas seguissem, mesmo diante das maiores contrariedades. E se a gente for pensar, gente, não era só quando ele estava aqui em vida. Quantas vezes ele alimenta a nossa alma? Quantas vezes é através dos ensinamentos e do exemplo dele que a gente tem força para seguir em frente? Jesus pratica o ato de servir até hoje. E a verdade, gente, é que assim, ele é muito, muito, muito mais evoluído do que todos nós. E se ele pratica o ato de servir a gente, como é que a gente acha que não vai poder servir o nosso irmão? A gente que é tão menor, tão errante, como é que a gente pode se julgar superior ao ponto de não querer servir? Quando a maior nobreza, o maior amor que você pode ter é você se doar ao seu próximo. E Jesus demonstrou isso. Jesus demonstrou isso em cada ação dele em vida. Quando a gente fala de Jesus e o ato de servir, a gente está falando também sobre você estar do lado de alguém e não importar como é que aquela pessoa era vista pela sociedade, como era o caso da Maria, que era uma prostituta, de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e de tantos outros. Jesus, ele não falava, olha, você viu o que você fez? Poxa, isso foi bem errado. Não, ele falava, olha, isso daqui poderia ter sido diferente, isso daqui não foi legal, mas vá e não volte a pecar. O que importa é que a gente entenda que erros são cometidos e erros são corrigidos. Que a gente seja diferente a partir de agora no que a gente sabe que precisa melhorar. Sabe o que a gente fala agora de praticar o bem sem olhar a quem? De praticar o bem independente da reação que as pessoas vão ter, de praticar o bem sem se autopromover. Então, gente, é hora de começar a fazer agora. Que a gente comece a fazer o certo e que a gente pense, olha,
Se eu errei, seja no que for no passado, poxa, eu tenho que reconhecer meu erro, aprender com ele e seguir em frente. Era isso que Jesus pregava, era isso que Jesus ensinava, não importava quem fosse. Jesus, ele estendia a mão, ele salvava, ele amparava qualquer um. Qualquer um que tivesse disposto a simplesmente dar uma chance de aprender, dar uma chance de amar. E é com essa mensagem, gente, que a gente gostaria de encerrar a aula de hoje. Falando que agora, mais do que nunca, no sentido de que, na verdade, a gente sempre precisou. Mas eu acho que agora isso está mais evidente ainda, sabe? Que nós somos um time. E esse time é formado por todas as pessoas do planeta. Nós somos uma família. E enquanto um de nós, apenas um de nós estiver em dor, estiver em sofrimento, a alegria não pode ser completa. Então, que a gente olhe para as pessoas ao redor, que a gente cuide da gente também. Que a gente procure, mediante esses tempos tão difíceis, mas que certamente trazem muitos aprendizados, que a gente consiga praticar o bem, que a gente consiga ser mais legal com a gente mesmo também, que a gente consiga estender a mão e julgar menos. Prece, gente, prece para aqueles que cercam a gente, prece para aqueles que governam, para os políticos, independente de opinião, independente de qualquer coisa, que a gente deseje o bem, porque é isso que o nosso planeta precisa. A gente precisa cuidar um dos outros, a gente precisa cuidar da terra, a gente precisa cuidar dessa morada que nos oferece abrigo, nos oferece condições de vida. A gente precisa servir. A gente precisa, pai, a gente precisa nesse momento, mais do que nunca. E aí eu sempre lembro de uma música que me emociona demais, demais, que é Na Porta de Damasco. Se vocês puderem ouvir, eu recomendo, ela é linda. E ela fala, tem um trecho que ela fala, pai, que eu possa ser sempre um instrumento seu a melhorar. Então, que agora, diante de toda a dificuldade que tem sido enfrentada, que a gente possa mais do que nunca ser um instrumento de Deus a melhorar. E que a gente possa voltar o mais breve possível. Que a gente possa voltar o mais breve possível, sim, à vida normal. Mas que essa vida normal não seja o normal que era antes, seja um normal diferente, seja um normal onde o olhar para o próximo seja a coisa mais frequente que a gente faça e que seja sempre, todo dia, o tempo todo. Para fechar a aula de hoje, eu queria trazer uma mensagem que, Rô, acho que eu não estou conseguindo mudar, se você conseguir aí. Tá. Pronto. Pronto. Eu queria trazer uma mensagem que também é do Óbolo da Viúva, a história da parábola que o Rodrigo trouxe para a gente, mas que eu acho que resume muito bem a ideia que esse capítulo quer trazer. Então, vou ler aqui com vocês. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa, num livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Todos nós temos a capacidade de estender a mão. Todos nós temos a capacidade de fazer o bem. Então vamos juntos, gente, vamos espalhar o amor. Mesmo em meio a essa dor, que a gente possa ser a alegria, que a gente possa ser palavras consoladoras, que a gente possa transmitir a paz aonde quer que a gente vá, para todos aqueles que a gente entre em contato. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam a aula de hoje, falar mais uma vez que eu estou com muita saudade de vocês, pedir de todo o meu coração que vocês se cuidem. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem e a gente vai se encontrar ao vivo no tempo certo, o mais rápido possível, em segurança. Amo vocês, estou com muita saudade, um grande beijo. Rô, quer falar com a galera? Gente, os comentários que vocês colocarem aqui na nossa aula vai ajudar muito a gente a ter esperança da gente continuar fazendo aulas como essa daqui. Então vai ser muito importante o feedback de vocês. Por favor, comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês consideram que essa mensagem, né, deva ser entregue para mais pessoas, clica aí no compartilhar, leva para mais pessoas também, porque é o início de mais uma das ondas do bem que a gente pode fazer.
A gente está doido para saber se vocês curtiram a nossa aula de hoje e a gente quer continuar trocando essas figurinhas. Por enquanto, digital, a gente está doido para dar uns abraços, porque a gente é grupo do abraço, a gente gosta de abraçar bem forte. Tá? Então, que não utilizemos a nossa rede social como gasofilácio, mas que seja ali uma oportunidade de convocar mais pessoas para o trabalho do bem e que a gente lembre que o que a mão direita entrega, que a mão esquerda não queira retribuição. Pelo contrário, que a gente faça o bem pelo bem. Vocês compartilhem, por exemplo, uma aula como essa, o bem pelo bem. Que a gente possa sempre desejar ao outro o bem pelo bem, não importa quem. Um super beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau. Beijo.